Agora, me fala uma coisa, você sabe quais são seus direitos tributários? Quais os direitos que as mulheres têm no mercado de trabalho? Agora você vai saber. A advogada e palestrante Josiane Zanardi veio até o RF com você, já está aqui para falar com a gente sobre tudo isso. Boa tarde de novo, Josiane. Boa tarde. Eu quero saber, já começar sabendo, assim, quais são as regras hoje para a aposentadoria da mulher, né? Tem alguma diferença? Como é que é? Tem sim. A mulher ela tem regras diferenciadas para aposentadoria. E a mais comum, porque a mulher costuma trabalhar menos de forma regular no mercado, né? Ela fica mais em casa, é a aposentadoria por idade. Então, hoje, a regra é 62 anos de idade, com 15 anos pelo menos de contribuição. Ou seja, essa mulher tem que ter 15 anos de carteira assinada ou ela tem que ter contribuído para o INSS de alguma maneira com 15 anos. Existem outras possibilidades, se ela trabalhou mais tempo, mas a mais comum para a mulher ainda é essa, porque a mulher ainda se divide entre as tarefas de casa, muitas vezes quando ela casa, que ela tem filhos, ela sai do mercado de trabalho, acaba ficando sem contribuir para o INSS e isso acaba prejudicando. Mas também é possível aposentar porque a gente fala de tempo de serviço, tempo de contribuição, que aí são mais de 30 anos de tempo de contribuição. E a idade não tem idade mínima, mas aí tem outros requisitos que têm que ser avaliados. Mas a mais comum é a aposentadoria por idade. E aí contribuição seria ou por um trabalho de carteira assinada ou o próprio MEI, alguma coisa assim? O MEI serve como contribuição para o INSS, ou a pessoa pode pagar também um carnê, que a gente fala, né? Comprar o carnezinho na papelaria e pagar ali como facultativa. Existe também uma opção para contribuinte de baixa renda, que ela paga apenas 5% do salário mínimo, mas para isso ela tem que estar registrado no CAD único, tem que preencher alguns requisitos. É importante que se essa pessoa achar que pode ter direito a essa contribuição menor, ela entre em contato com o INSS e faça o cadastro de forma correta, e para isso ser validado depois, mas existem possibilidades de pagar de 5%, 11%, 20% para quem paga por conta. E para quem trabalha registrado já é automático o desconto no salário. E a aposentadoria depende muito ali do valor de contribuição para que depois o salário mensal seja isso mínimo ou mais Exato. que isso. Existe a garantia mínima, ninguém ganha menos do que o salário mínimo, mas o cálculo é feito com base nas contribuições vertidas para o sistema, ou seja, o que você contribui a partir de 1994 até quando é feito o pedido de aposentadoria. Faça uma média e aí esse valor que vai ser o valor do salário mensal do aposentado, baseado nas regras da Previdência que foram alteradas em 2019. Ah, sim. E a dona de casa, né? A famosa pessoa, mulher que fica em casa e que não tem um trabalho fixo, né? Tem assim, um trabalho liberal. Como ela consegue contribuir e também se aposentar? A dona de casa, ela tem essa benesse, dependendo da renda da família, de contribuir apenas com 5% do salário mínimo por mês. Mas para isso ela tem que ser considerada baixa renda e precisa estar incluída no CAD único. Se ela for também beneficiária desses auxílios Brasil, Bolsa Família, ela já pode fazer essa contribuição nessa alíquota. As pessoas que estão fora dessa condição de menos favorecimento, elas poderiam contribuir com uma alíquota de 11% na qualidade de facultativo, que a gente chama, para que atingindo os 15 anos e os 62 anos de idade, ela consiga se aposentar. Então, é possível para aquela mulher que não tem uma atividade remunerada também participar do sistema previdenciário e alcançar o direito à sua aposentadoria quando ela fizer 62 anos. É importante também frisar que não garante só a aposentadoria, mas se houver um problema de doença, ela vai ter o auxílio incapacidade. As mulheres que têm filhos, se elas contribuírem também, é possível o salário maternidade, dentro de algumas regras que têm que ser observadas. Mas é importante essa cobertura da família para que ela chegue na idade e ela consiga se aposentar. Porque muita gente confunde, Jéssica, um benefício assistencial que popularmente o pessoal conhece como LOAS, que é para aquelas pessoas carentes acima de 65 anos. E acham que isso é uma aposentadoria.
a gente escuta muito no escritório, você deve ouvir até no círculo familiar, ah, eu nunca paguei e consegui me aposentar. Não é uma aposentadoria. Esse benefício que essas pessoas às vezes conseguem após 65 anos, tanto para homem quanto a mulher, é um benefício assistencial, é uma caridade, entre aspas, que o governo está fazendo para aquela pessoa que comprovar uma necessidade e não tiver direito a uma aposentadoria de fato. Entendi. E o LOAS funciona de que maneira? O benefício assistencial você tem que ser considerado necessitado, pessoa carente. A renda per capita familiar de quem mora na mesma residência não pode ultrapassar meio salário mínimo. Então existem requisitos para serem cumpridos. E ele não tem 13º no ano. Então, a pessoa que recebe o benefício assistencial não tem o 13º. Normalmente as pessoas falam, eu me aposentei. Então, a primeira coisa que a gente pergunta é, você recebe 13º? Ela fala, não. Aí a gente já sabe que não é uma aposentadoria, que é um benefício assistencial. Mas as pessoas, em geral, confundem e acabam achando que se aposentaram sem pagar o INSS. Isso é importante a gente deixar claro, que não existe aposentadoria no sistema brasileiro sem contribuição. Só existe, de fato, esse benefício assistencial para quem se enquadrar nas regras que ele impõe para a sua concessão. E pode ser revertido se a condição daquela família melhorar. Sim. Tá? Uma vez que aquela família comprovar a necessidade, se lá na frente houver uma melhora na condição social daquela família, esse benefício vai ser cessado de acordo com a regra que regula o mesmo. E a gente está falando da contribuição e da aposentadoria, né? Mas qual que é a importância da gente contribuir? Quais são os outros benefícios, né, também na contribuição que a mulher pode ter e garantir? Fazendo aí a contribuição certinho, né? É muito importante essa pergunta, porque as pessoas às vezes focam só na aposentadoria, e esquecem da cobertura da doença, né, que eu citei há pouco. Uma pessoa que pode ficar, que infelizmente a gente está sujeito, né? Ninguém é imune a ficar doente, mas ela, se comprovada a incapacidade para atividade habitual, ela vai ter direito ao benefício de incapacidade temporária ou até o beneficiário de incapacidade permanente, que é a chamada aposentadoria por invalidez. Uma coisa que eu preciso frisar é que também é comum as pessoas acharem que por ser diagnosticada ou portadora de alguma doença, ela já tem o direito automaticamente ao benefício. E não é isso. Essa doença tem que ser incapacitante para aquela atividade habitual. Ou seja, tem que impedir ela desenvolver. Mas como que a gente vai fazer isso com uma dona de casa, né? O que incapacitaria uma dona de casa? O perito vai avaliar se aquele problema de coluna, por um exemplo, a pessoa vai ter dificuldade de fazer as atividades diárias dentro da casa dela, tendo que, de repente, contratar uma terceira pessoa para executar. Esse seria o caso do afastamento. Então, não é ser diagnosticada com problema, é essa doença causar uma incapacidade de fato para uma atividade determinada. Tá. Tem que ter ali uma comprovação, né? Tem que ter a comprovação de que você precisa. Exato. A gente tem algumas perguntas do público, algumas questões que o público fez, que mandou por WhatsApp. A gente tem no nosso telão. Estamos com perguntas. Vamos lá. A Edileuza de Campinas. Como funciona a aposentadoria especial, doutora? Ótima pergunta. A aposentadoria especial é uma aposentadoria para quem trabalha naquela situação exposto a algum risco. Exemplo mais clássico que a gente pode citar hoje, médicos, enfermeiros, ou alguém que trabalha num lugar que tem muito ruído acima do limite. Esse é o exemplo mais comum. Essas pessoas, comprovando essa exposição nesse risco biológico, químico, físico, ruído, elas têm um plus na aposentadoria. Existe a possibilidade de aumentar o tempo, convertendo isso para considerar maior, ou a aposentadoria especial, mesmo quando ela perguntou, que é uma redução do tempo de contribuição necessário para aposentar. Então, ao invés de 35 anos, por um exemplo, reduz para 25 anos. Caramba. Mas isso tem que ser comprovado com documentação. Houve também muita alteração legal ao longo dos anos, então a gente tem que verificar as datas e quando essas legislações foram alteradas,
mas ainda é válido, mesmo com a reforma da Previdência em 2019. É importante deixar claro que a aposentadoria especial não foi extinta. Ela teve algumas alterações, mas ainda está valendo, desde que o segurado, né, aquele trabalhador, consiga comprovar aquela exposição para ter essa diminuição do tempo exigido. Tudo muito bem comprovado, Tudo né? comprovado. Aproveitando, como que fica o auxílio acidente, né? Se acontecer alguma coisa no trabalho e tudo mais, como que é essa questão? O auxílio acidente, ele é um benefício que ele é pós-auxílio doença. Ele é indenizatório. Entendi. Vamos exemplificar, por um exemplo, um trabalhador que trabalha em altura e ele teve uma queda e ele quebrou uma perna. Aí ele ficou 6 meses afastado por auxílio incapacidade. Após essa alta, se isso aconteceu no trabalho, se ele ficar com uma sequela, se ele tiver uma deficiência provocada por essa fratura e tiver algum problema de perambular, não conseguir mais colocar o pé no chão direito, não conseguir marchar direito, não poder mais trabalhar em altura, ele vai poder solicitar esse auxílio acidente que a gente chama de indenizatório, que corresponde a 50% do valor do benefício que ele estava recebendo quando estava afastado. E ele volta ao mercado de trabalho, ele pode trabalhar e ele vai receber esse benefício indenizatório até aposentar. Então é como se fosse uma indenização pela redução da capacidade de trabalho dele, porque muitas vezes ele vai ter que ser readaptado. Ele não vai mais poder trabalhar naquela função, né? Ele vai ter que trabalhar, por exemplo, como porteiro, que é uma função, outra função. Uma função compatível com aquela lesão que ele ficou. Nossa, olha só. Tem coisas que a gente pensa que é de um jeito, realmente a advogada está aí para esclarecer muita coisa. A gente tem mais uma pergunta, doutora Semiramis, do Jardim Pacaembu, aqui em Campinas. Posso aumentar o valor da contribuição mensal? Como fazer? Porque daí, de repente, se você aumenta a contribuição, você recolhe mais também depois? Você pode. A resposta, teoricamente, é pode. Mas eu vou dizer depende. Por quê? Porque nem sempre aumentar o valor da contribuição mensal para quem paga por conta vai refletir num aumento de renda na aposentadoria, porque o período do cálculo é muito longo, vai depender da regra que for utilizada para fazer essa conta lá na frente. Então, eu recomendo que ela faça primeiro um planejamento previdenciário, que a gente chama. O que é isso? É um estudo da vida contributiva desse segurado, tem que avaliar toda a vida de trabalho dele, quanto ele contribuiu, qual seria a regra da aposentadoria que ele se encaixaria, e aí verificar uma previsão que, se aumentar o valor, vai causar um impacto nesse salário lá na frente. Eu não recomendo ela fazer esse aumento sem procurar um advogado e verificar essa hipótese. Então ela não pode simplesmente aumentar da cabeça dela, assim, uma pessoa, quero, né, contribuir com mais para depois minha aposentadoria ter um salário maior, né, uma mensalidade maior. Pode não refletir o que ela está esperando e aí ela vai gastar dinheiro à toa. Gente. E é importante só frisar que só poderia aumentar quem faz recolhimento por conta. O trabalhador seletista com registro em carteira, ele não tem essa opção. Ele é automaticamente obrigado a recolher sobre o salário e ele também não pode comprar um carnê e complementar uma contribuição por carnê achando que vai somar as duas coisas. Então, por exemplo, se a pessoa ela é CLT, mas ela também é MEI. Então ela está contribuindo das duas formas. Não, mas aí é diferente. O MEI é oficial, ele teoricamente tem uma empresa aberta, aí é diferente. O que eu estou dizendo é, a pessoa que não faz nenhuma atividade extra, fora o que ela faz na carteira, ela não pode comprar um carnê e começar a pagar achando que ela vai somar. Agora, aqueles profissionais que desenvolvem atividades conjuntas, fora o trabalho registrado, se for oficial, se ele tiver uma emissão de RPA, que a gente fala, se ele tiver uma empresa, isso sim soma. Mas aquele trabalhador que não faz nada, ele não pode simplesmente pagar achando que vai somar. Entendi. Tem que sempre ter um advogado ali junto para ver essa questão. A gente tem mais uma pergunta, eu acho que é a Renata do Centro aqui de Campinas. Como funciona o salário maternidade? Muito importante essa pergunta. Tem data certa a partir da gravidez para dar entrada? E quanto tempo a Previdência demora para pagar? Muito importante essa pergunta. O salário maternidade tem que haver qualidade de segurado. O que é isso?
aquela mulher ela tem que estar vinculada com a Previdência, ou ela tem que ainda estar vinculada porque ela trabalhou registrada ou contribuiu e ela está num período de graça, que a gente chama, ou ela é contribuinte atualmente, né, para poder ter direito. Não existe um prazo mínimo para empregada seletista. Se essa mulher foi contratada ontem e na semana que vem ela descobriu que ela estava grávida, ela vai ter a cobertura do salário maternidade. Ela tem essa benesse. As demais seguradas, não. Então, a pessoa que paga por conta o carnezinho, ela tem que ter pelo menos 10 meses de contribuição, senão ela não consegue exercer o direito dela do salário maternidade. O requerimento tem que ser feito quando a criança nasce. O correto é isso. Agora, se ela teve algum problema e precisou ficar de repouso, é até 28 dias antes do parto ela poderia solicitar. Mas o correto é esperar nascer, com a certidão de nascimento, fazer a solicitação. Que, para as empregadas, quem solicita, na verdade, é a empresa que faz o pagamento. Sim, no caso. Não é o INSS. Só vai ser o INSS quando essa pessoa não estiver mais trabalhando registrada, mas tiver direito a receber, aí ela tem que fazer a solicitação pelo 135, pelo aplicativo do Meu INSS ou pelo site. Agora, a pergunta quanto tempo demora é muito difícil. Por quê? Recentemente, o instituto que eu faço parte, que eu sou coordenadora, fez uma pesquisa e a gente tem uma demora média de 85 dias para concessão de um benefício, ou seja, quase 3 meses. Então, entre você requerer e conceder, vai um pouquinho de tempo, mas o aceitável aí seria 2 meses mais ou menos para a concessão, podendo demorar até 85 dias. Entendido, doutora. Eu quero te agradecer muito pela sua participação, muito esclarecedora, muitas dúvidas que a gente precisava tirar, né? E pedir para você deixar o seu contato, eu acho que eu tenho o seu contato aí, do Instagram, que é o @... Quem quiser seguir o meu perfil é @Josiane Zanardi ou do escritório Zanardi Advogados.